Fala galera, estamos aqui em mais um 3x2 podcast, sempre trazendo convidados muito especiais e hoje não é diferente, sempre também sendo guiados pelos três, não é? Pelo Pai, Filho e Espírito Santo, e eu tenho certeza que hoje a conversa vai ser muito boa e eles vão estar presentes aqui, não é mesmo? É isso aí, com certeza. Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E para a gente já iniciar sem mais delongas, né? Acho que nós podemos dizer que a nossa convidada é prata da casa. Ela é natural de Capitão Leônidas Marques, mas já mora aqui em Toledo há 3 anos. Ela é formada em neuropsicoterapia e também está cursando psicologia. Ela iniciou seu ministério aos 8 anos e com apenas 21 anos ela já soma mais de 13 milhões de visualização na internet. Recebemos aqui com muito carinho Milena Andreski. Seja muito bem-vinda. Não? Tá certo, tá certo. Eu não sabia se agora eu podia falar, né? Pode não, agora é com você. Agora é contigo, fica à vontade. Que show. Muito obrigada. Fico muito lisonjeada com o convite. Bastante nervosa também. Minha primeira vez depois de influenciadora, né? Isso num podcast. E fico muito feliz que seja aqui, né? Na minha casa, na minha cidade, na minha região. É um privilégio pra mim. Então, fico muito agradecida pelo convite. Que bom, que bom. Nós ficamos muito felizes. Esperamos que não seja o primeiro e único, né? Que não, tenham logo... muitos outros aí pela frente. Daqui a pouco ela bate 1 milhão, ela volta. Pra gente estar aí falando sempre de Jesus, que é o nosso objetivo aqui, levando uma mensagem pro pessoal de casa, sempre que vão fazer elas realmente se achegarem mais a Jesus. Mas a gente sempre inicia o nosso podcast querendo conhecer um pouco mais do nosso convidado. Então, assim, você sempre foi cristã desde criancinha, ou não? Enfim, conta um pouco da tua história no evangelho pra gente. Então, eu não cresci na igreja. Meus pais eram considerados ateus, né? Minha mãe era de uma denominação, meu pai era afastado dos caminhos do Senhor. Então, até os 8 anos, eu não tive contato. 7, 8 anos, não vou saber falar com exatidão. Mas até os 7, 8 anos, eu não tive contato com a fé. E então, num contexto de muita crise no casamento dos meus pais, uma crise financeira, uma crise milionária, meus pais entraram numa crise milionária. E aí, meu pai montou uma empresa, na verdade, no Mato Grosso. E, na época, isso fez com que houvesse essa crise, então, familiar. Quando ele montou a empresa, ele não estava falido. Deixa eu contextualizar para você, que eu comecei já trazendo assim, a crise milionária, meu Deus. Não. É bom, já traz o boom para depois trazer. Sim, com certeza, é o corte, eu tô acostumada. Mas o que acontece? Meu pai, ele decidiu, então, montar essa empresa. Nós tínhamos empresas em Capitão Leônidas Marques, uma fábrica de móveis e uma loja de móveis, e ele viu na época que era muito próspero uma região no Mato Grosso, e ele decidiu montar uma fábrica de móveis lá. E ele abriu essa fábrica lá. Porém, afastado dos caminhos do Senhor, né? A gente sabe que tudo é pra ruína. E então começou a haver um conflito muito grande em casa, crise no casamento, ou seja, ele ficava 20, 30 dias fora. E aí foi quando houve, então, a falência. Meus pais ficaram com essa dívida milionária. Aí sim que virou um caos, né? Meu pai vivia viajando, quando voltava em casa era briga o tempo todo. E nós vimos isso, eu e minha irmã, que é a do meio, que tem a idade aproximada da minha, nós víamos isso de muito, muito de perto. E era briga constantemente. Meus pais chegaram próximos de separar mesmo. E aí, numa das viagens do meu pai, uma tia nossa falou para minha mãe sobre Jesus. Falou, olha, vamos na igreja. Sou da igreja ali, Assembleia de Deus. E aí, vamos na igreja? Deus tem solução para o caso de vocês. E aí, certa feita, num caso assim, desesperado, porque minha mãe era aquela que dizia, minha mãe tá ali, ela pode provar, eu não vou na igreja dos crentes, eu não vou usar saia, Deus me livre, Deus me livre. E aí, só que naquele caso, desespero, ela aceitou. E no primeiro dia que a gente foi, assim, já aceitamos a Jesus, né? E então, meu pai estava nessa viagem. Durante esse tempo, nós continuamos indo na igreja. Quando ele voltou, e isso a gente não sabia, mas quando ele estava na viagem, durante a estrada, pelo rádio, agora seria ele que teria que contar esse testemunho, porque eu só sei pelas metades, né? Mas ele também teve um encontro com Jesus. Então, quando ele estava voltando, ele já estava decidido a voltar para a igreja. Só que ele sabia que minha mãe não ia querer, porque minha mãe sempre disse, eu não vou para a igreja dos crentes. E meu pai estava decidido a voltar para a igreja. Ah, ele já conhecia Jesus. Já conhecia, ele era afastado dos caminhos do Senhor. Só que daí, quando ele volta para casa, nós também tínhamos tido um encontro com Cristo.
E aí ele voltou pra casa e falou, ó, Rosane, eu não sei você, mas eu vou voltar pra Jesus. Eu tô decidida a voltar pra Jesus. Ele falou, então tá bom. Então seja bem-vindo, porque nós também aceitamos a Jesus. Tá todo mundo crente agora. Então, assim, ali foi quando começou a nossa caminhada cristã, né? E eu digo que o meu ministério começou ali porque logo que a gente foi pra igreja, eu já fui inserida, assim. Por isso que eu sou tão a favor também das crianças estarem envolvidas, estarem fazendo, estarem aprendendo. Porque eu sou fruto disso, de uma criança que foi incentivada. E logo que nós fomos para a igreja também não foi simples assim. As pessoas pensam que você aceita Jesus e as coisas se resolvem, né? Que tudo, meu Deus, todo mundo quer aquela história linda. Aceitou a Jesus e deu uma reviravolta e imediatamente a vitória aconteceu. Não, muito pelo contrário, assim, parece que as coisas pioraram. E aí teve, além da crise financeira, né? E a gente presenciou muito a provisão de Deus nessa época. Mas além da crise financeira, teve a crise de saúde. Então, meu pai começou a enfrentar a depressão e minha mãe começou a enfrentar a crise na coluna. Teve que fazer cirurgia, enfim. Então, assim, era o tempo todo algo estava sendo atacado. Então, na área da saúde psíquica, né? O outro na saúde física. E esse foi um momento que também eu senti muito a necessidade de ser forte. Por quê? Porque eu tinha uma irmã mais nova, né? E logo depois houve o nascimento da minha outra irmã, a mais novinha, que é a Isabelle. Então, assim, minha mãe não podia segurar, minha mãe não podia cuidar. Eu, basicamente, criei ela. Meus pais estavam sempre trabalhando por conta da crise, enfim. E, então, foram aproximadamente 7 anos, né, mãe? Foram aproximadamente 7 anos nessa crise, assim, ferrenha nas finanças e saúde. Muita crise, assim. E crendo na promessa, porque Deus falava, ó, vai dar certo, é só um período, é só um processo. Só que essa fase é muito difícil, porque aí você pensa assim, nossa, ok, dá aquele refrigério de alma de você falar, Deus tá vendo, mas aí mais um ano. Aí Deus vai lá e renova a promessa. E assim, a gente não consegue entender, às vezes parece que é como se Deus sentisse prazer, né, no sofrimento de um filho. Porque, assim, a partir do momento que você aceita Cristo, você se torna filho de Deus. Então, assim, é uma coisa que no momento você não consegue entender. E passados 7 anos, aí Deus dá toda uma reviravolta. E é quando ele nos tira de Capitão Leônidas das Marques e nos traz pra cá. E aí ele já nos traz pra cá honrados, né? Quando nós saímos de Capitão Leônidas das Marques, nós já tínhamos... qual é a palavra? Ser estabilizado. Ser estabilizado, mas, tipo assim, não havia mais a dívida. Sanado todas as dívidas. Porque, assim, uma dívida milionária, a gente não tinha de onde tirar, entende? É Deus puro, a mãe tá aqui como prova, Deus purinho. Falar de onde vocês tiraram, como vocês conseguiram pagar, não sabemos. Não sabemos. E, assim, hoje é a área que os meus pais atuam, né? Tanto no ministério, mas na área das finanças. Trabalham com pessoas e tratam as finanças à luz da Bíblia. Então, assim, e você vê o quanto os cristãos têm dificuldade em administrar o dinheiro. Sim. Então, tudo que a gente passou hoje, a gente olha para trás e consegue ver a mão de Deus e fala, ok, Senhor, foi a faculdade, né? A faculdade do cristão. Então, assim, essa foi basicamente a base do meu testemunho. Aí, a partir disso, né, tem o meu testemunho. Peraí, só vou tomar uma aguinha. Fica à vontade. Vou fazer um comentário enquanto você toma água para você ficar mais à vontade. Normalmente, Cristo ele trabalha justamente dessa forma, né? Você vai ser muito usado em alguma coisa, você vai dizer muito a respeito de algo, ele trabalha em você primeiro. E o cristão tem dificuldade de entender isso, né? Teve que passar por uma crise, teve que passar por uma grande dificuldade financeira, mas aprendeu. Foi na prova, realmente na dificuldade onde os períodos que a gente mais aprende. Eu tenho isso como base, né? E eu tenho também que, normalmente, uma crise traz outra. Assim como você disse, né? A gente passou por uma grande crise financeira, depois na saúde, porque nós somos formados por corpo, alma e espírito. Sempre que algo está descompensado, normalmente costuma acontecer isso, né? Então, começa a mostrar os reflexos no corpo quando a gente está com uma crise. Você pode falar até melhor que eu a respeito disso, né? Psíquica, algo nesse sentido. Começa a ser mostrado no nosso corpo, justamente por conta disso. Porque nós somos ligados entre corpo, alma e espírito, né? Mas fica à vontade, E já tomou água. aquela frase também clichê, vamos dizer assim, mas é onde você mais foi ferido, é onde Deus mais vai te usar, né? Mais ou menos nessa linha, né? Isso. Que aí a gente
passa por muitas coisas e a gente vai aprendendo. Às vezes a gente não queria passar, né? Não. Normalmente a gente Às não vezes queria. não, né? A gente não Normalmente a quer. gente não queria passar por certas coisas que a gente passa, mas aí a gente tem bagagem, tanto espiritual quanto até psicológica mesmo, pra poder falar depois, né? Sim, perfeito. Mas continuei. E na verdade, assim, quando. É incrível, né? Eu falei, uma crise chama a outra. E aí quem vê de fora fala assim: meu Deus do céu, mas ser crente deve ser muito difícil, porque você vive só em crise. E quando nós estabilizamos, aí ok, tudo ok. Parece assim, nossa, o mar tá calmo. E aí começou um negócio estranho, que foi. Eu lembro até hoje. A primeira vez que eu tive contato com a ansiedade. Nós saímos para jantar, eu lembro exatamente do que nós jantamos, depois de um culto. Nós voltamos para casa e eu comecei a sentir ânsia de vômito. E assim, só que eu não era como se eu não vomitava, eu não passava mal, mas era aquele sentimento e aquilo me desesperava. E aí, ok, eu passei mal aquela noite toda, eu falei pra minha mãe, e dava remédio, eu não melhorava. E eu fiquei assim, uma semana. E aí eu fiquei de cama, assim, e ninguém sabia o que a Milena tinha. Ninguém sabia o que a Milena tinha. Passado esse tempo, eu comecei a ter um sentimento pior. E isso só acontecia quando eu saía de casa. Se eu tava na minha cama, se eu tava no meu canto, tava ok, entende? Mas se eu saía de casa, se eu ia pra igreja, se eu ia pra qualquer lugar, eu começava a passar mal. Começava a passar mal. E taquicardia, e não consegue respirar. E aí, na época, nós não tínhamos entendimento, né? Assim, sobre saúde mental. Jamais cogitaríamos sobre pânico, crise de ansiedade, jamais. E aí começou um sentimento pior, que eu achava que não era possível, começou um sentimento pior, que eu sentia que eu ia ficar endemoniada. Esse era o sentimento que eu tinha. Falei assim, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca. Era bizarro. Hoje, assim, eu conto e parece engraçado, mas na época era muito desesperador. E eu tinha a impressão que a qualquer momento eu ia ficar endemoniada, que eu ia ficar louca. Por quê? Porque na época eu não sabia o que exatamente era, tipo, enlouquecer, sabe? Então, assim, o que eu sabia mais próximo de enlouquecer, daquilo que eu tava sentindo, pelo que as pessoas falavam, parecia uma possessão demoníaca. Eu falava, a qualquer momento, capiroto vai me catar aqui. E aí, essa com certeza é a parte, assim, que mais me assusta até hoje, quando eu lembro, assim, que era desesperador, né? Você fica aquele momento assim, meu Deus, a qualquer momento eu vou ficar possessa. E aí foi uma fase que, literalmente, eu fiquei de cama 1 mês, assim, que eu não fui pra escola, não saía de casa. E aí começaram a orar, e oravam por mim, só que não resolvia. Não resolvia, né? Claro, porque não era puramente espiritual. E a gente não sabia. Então, assim, foi uma fase bastante complicada, muito, muito difícil. Só que logo em seguida, a gente já... Eu não sei nem se eu cheguei a terminar aquele ano naquela escola. A gente já veio embora aqui pra região, né? Quantos anos você tinha nessa época? Uns 11, 12, né, mãe? Aproximadamente isso. Não vou lembrar o certo, mas foi o início da adolescência. Quando a gente chegou aqui, aí então aquele sentimento de vou ficar possessa, vou ficar louca, já não existia mais. Passou. Só que aí eu comecei a ter crises de ansiedade mesmo. E foi aí que eu entendi, que eu comecei a entender, porque meus pais falaram, ó, só buscar ajuda, né, só na oração não tá resolvendo, só no jejum não tá resolvendo. Então a gente vai precisar procurar ajuda médica. E aí a gente começou a pesquisar sobre saúde mental. E aí eu fui pro psiquiatra. E a gente descobriu que eu estava, né, lidando ali com a ansiedade, crises de ansiedade. Ok, comecei a medicar. Só que assim, ainda a ansiedade ela foi muito presente a minha adolescência toda. Não só a ansiedade, como a depressão. Mas eu vou chegar lá. E aí eu comecei a tomar medicamentos. Só que eu constantemente tinha crises. Acho que os meus professores, se estiverem me assistindo, vão poder confirmar aqui. Minha mãe também, eu não conseguia ficar na escola, eu não conseguia sair em público. Falar em público, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui hoje é milagre, é Deus purinho. Mas assim, a ansiedade, ela foi muito presente, muito presente. Só que eu também não fazia atendimento psicoterapêutico. Até acho que por isso que hoje eu falo tanto da importância, né, de nós tratarmos simultaneamente todas as dimensões que compõem o ser humano. Eu não fazia esse atendimento. Então, eu só tomava o remédio. Só que o remédio, ele só ele só trata o efeito, não a causa. E aí, depois de algumas situações que aconteceram na minha vida, eu acabei desenvolvendo a depressão. E aí que a coisa apertou mesmo, porque eu achei que tava ruim. É como eu falei, parece que sempre pode piorar.
E aí que começou a piorar mesmo. E aí eu comecei a me isolar e eu só ficava no quarto. Eu digo que, assim, a minha adolescência, ela foi muito, muito, muito difícil. Quando o pessoal fala assim, a adolescência é a melhor fase da sua vida, eu falo, Senhor, sangue de Jesus, tá repreendendo em nome de Jesus. Porque pra mim não foi. Ainda bem que a minha passou. Não, meu Deus do céu, que felicidade. Mas, assim, foi muito difícil. E eu digo que essa foi a fase que Deus moldou meu ministério. Foi ali. Porque houve muita renúncia. Então, você tá no mundo ali, e eu acho que essa é uma das causas da depressão, pelo menos no meu caso também, é o fato de você se sentir muito sozinho. Eu me sentia muito sozinha na adolescência. E é por isso que constantemente eu falo também para os adolescentes que me seguem, vocês vão se sentir sozinhos. E é importante que vocês se sintam sozinhos, porque tem coisas que Deus só nos ensina na solidão. E foi o que aconteceu comigo. A minha adolescência, ela foi muito solitária. Muito solitária e, basicamente, foi eu, minha mãe, minha família. E é isso. Nossa. E Deus. Então, assim, é o que os outros faziam. Eu nunca fiz. Me envolver em relacionamento, fazer qualquer coisa que pudesse ferir o Senhor ou escandalizar a igreja. Eu sempre me preocupei muito com a igreja. Então, assim, de não causar nenhum escândalo. Eu posso até estar em pecado, entendeu? Mas jamais vou deixar que isso firar a igreja, entende? A responsabilidade é minha. Eu bato no peito para assumir essa responsa. E aí, eu sofri bastante com a solidão. Deixa eu só pensar. Tomar uma aguinha aqui de novo. Toma mais uma... Agora é tua vez. Se ela tomar uma água, você dá uma força. Não, porque eu acho interessante que eu conheci... A Milena já tem vários... Verdade, a gente se conhece, anos. né? Há um bom tempo. Só que pessoalmente eu nunca tinha te visto, né? Só pela internet e tal. Eu já tinha te visto, Não, sim. a gente se viu no Sim. festival. Mas, Aham. tipo assim, nunca conversamos, né? Sim, sim. Só de Deus. longe. Que eu cantei um festival lá em 4 Pontos que ela estava. Você cantou também, né? Ela canta também. Ela canta também, né? Continue. E daí passou um tempo, eu mudei um pouco a minha rotina, minha vida virou uma loucura. E daqui a pouco eu olhei, encontrei ela de novo na internet, pá, famosa. Falei, oxe, deu uma virada de chave assim, então eu tô curioso aqui, porque eu não conhecia isso. A gente já conversou algumas vezes, mas eu nunca tinha me aprofundado na história, não sabia, né? Então tô assim, Ok. tô chocado. Como isso aconteceu? Vamos lá. Realmente. Eu vou, então, entrar nessa parte de como tudo aconteceu, como a coisa mudou tão rápido. Como eu disse, a minha adolescência, eu fui muito retinha, muito certa. Só que quando eu fui pra faculdade, eu encontrei um problema, que foi o primeiro contato que eu tive com o mundo. E foi até o que eu falei no Amadepar, né? A vida toda te pregam que o mundo é ruim. O mundo é péssimo, né? Nossa, meu Deus, Milena, o mundo é nojento. E eu fui pra faculdade e falei, nossa, não é tão ruim assim. Não tô achando tão ruim assim quando falam. Mas, e eu comecei a gostar. E aí eu falei, claro, né? A carne da gente sempre vai se sentir atraída pelo que é pecaminoso. Eu falei, se eles falam que é tão ruim, e eles estão na igreja, e eu tô achando bom, talvez a igreja não seja o meu lugar. Talvez a vida cristã não seja pra mim. Porque eu comecei a perder o gosto pela vida cristã. Eu comecei a perder o gosto. E aí eu falei, caraca, não sei se é o meu lugar. E eu até comentei isso também no testemunho que eu dei sábado, que quando eu comecei a pensar sobre isso, Deus me trouxe muito claro que a razão pela qual isso aconteceu, porque às vezes a gente questiona, né? Como uma pessoa que cresceu na igreja, porque eu cresci na igreja, embora eu não tenha nascido na igreja, como uma pessoa que cresceu na igreja consegue se perder com tanta facilidade. Eu tinha certeza que eu estava muito firme na fé quando eu fui para a faculdade. E aí o Senhor me trouxe isso. Ele falou, filha, você se perdeu porque você perdeu a intenção. Você perdeu o objetivo, o foco. Você esqueceu a razão pela qual você faz o que você faz, né? Então, assim, a gente tem sempre aquela resposta pronta na ponta da língua de, não, eu sirvo a Deus. Eu tô aqui porque eu quero servir o Senhor. Será? Será que essa é verdadeiramente a intenção? Ou não se torna uma rotina? Ou não se torna só parte do seu dia? Porque sim, o ser humano ele se acostuma e nós precisamos de rotina. E às vezes é o que acontece. E foi o que aconteceu comigo. Eu basicamente vivi uma vida social. Era uma vida social que eu tinha com a igreja. E já não era mais o objetivo, ok, Cristo, o que eu preciso fazer? Qual o meu propósito aqui nessa terra? Para o que Deus me chamou? Eu não pensava mais nisso. Eu tava ali cantando, por quê? Porque é meu cargo. É o meu cargo. Eu tô, sei lá, dando um ensaio, por quê? Porque eu sou a regente. Qual o propósito por trás disso?
para onde isso aponta. E eu esqueci que tudo isso apontava para Cristo. Eu esqueci qual era a intenção. E foi por isso que eu me perdi. Você tava, tipo, no automático. Perfeito, no automático, é exatamente isso. E quando você esquece que tudo aponta para Cristo, você fala assim, realmente, eu não tenho prazer nisso. Nossa, eu tô aqui cantando, mas eu podia estar lá. Eu tô aqui fazendo isso, mas eu podia estar fazendo aquilo. E foi o que aconteceu comigo, eu perdi a intencionalidade. Quando eu perdi a intencionalidade, é que eu vou me expor um pouco, talvez, eu comecei a acompanhar, era época de política, eu comecei a acompanhar alguns influenciadores, né? E eu gostava muito, e aí que eu comecei a conhecer o mundo dos influenciadores. E aí, nessa época, eu conheci uma pessoa que eu admirava muito e tal. Conheci essa pessoa e eu comecei a conversar com essa pessoa, né? Comecei a conversar com esse homem. E aí, eu falei, nossa, uma pessoa admirável. Os olhos da gente já brilham, né? Meu Deus do céu, já brilha. Ok. A gente começou a conversar. Só que tem um porém, né? Afastado dos caminhos do Senhor. Afastado dos caminhos do Senhor, mas uma pessoa, assim, que era muito crente. Muito de teologia, assim, eu nunca vi igual. Uma inteligência, assim, absurda. Minha mãe tá de prova aqui. Fora do comum. E eu, né, como uma boa cristã, acho que muitas meninas cristãs vão se identificar agora. Ai, fui pro meu namoro evangelístico. Meu Senhor. Suspirando. Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito, exatamente. Borboletas no estômago. Falei, meu Deus, Deus me colocou no lugar certo aqui, ó. Nunca me senti tão evangelista. Eu falei, vou evangelizar esse homem. Eu falei, vou trazer de volta pros caminhos do Senhor, porque a gente vê um potencial, né? E aí eu comecei a conversar. E aqui já ficou, quando a Bíblia fala, não entreis em julgo desigual. É não entreis em julgo desigual, gente. Não entreis, porque em qualquer circunstância, no final das contas, é você que vai se lascar, entendeu? A chance da gente pender pro pecado é muito maior do que a pessoa, né, vir pra Jesus. Sim. Principalmente um desviado, né? Porque a palavra fala, né, que uma vez que você desvia, aí vem o demônio com mais 7. Sete vezes Então, assim, mais você difícil. tá lidando com uma legião ali, uma casa de demônios. E eu super forte na fé, né? Ali orando uma vez na semana, lendo a Bíblia uma vez por mês, jurando que ia dar conta. E ok, eu comecei a conversar então com esse rapaz. Nós conversamos um bom tempo. Só que o que acontece? Como eu disse, desviado dos caminhos do Senhor. E aí você acaba se expondo pra ter aquela pessoa. Então você fala assim, principalmente a mulher, quando ela se apaixona, né? Quando a mulher se apaixona, ela começa a ser muito mais manipulada. É muito fácil manipular uma mulher apaixonada. Tanto que é por isso que hoje eu falo sobre defraudação e autodefraudação emocional. Eu falo muito sobre isso na internet. O que acontece muitas vezes é que você se autodefrauda com aquilo que você criou na sua cabeça. Ou seja, hoje quando eu olho, eu falo assim, né? Não, realmente. Óbvio que ele criou, gerou expectativas em mim, mas muito fui eu que alimentei. E esse que é o problema. Você está alimentando coisas com alguém que você não tem nada. Você namora com essa pessoa? Não. Então, por que você está alimentando coisas? A pessoa foi clara sobre as intenções? Não. Então, por que você está alimentando coisas? E foi o que eu fiz na época. Aí, foi um tempão, nós conversamos um tempão. Só que, ele não tinha expectativa de ter a mesma reverência a Deus, o mesmo estilo de vida cristã que eu, né? Então, assim, havia uma tentativa de interações sexuais, uma tentativa de... Não queria uma vida em castidade, eu queria. E aí, assim, só que eu estava apaixonada. Então, você vai tentando até o último e vai levando até o último. E hoje eu falo sobre interações sexuais, porque houve interações sexuais nessa relação, que não foi uma relação propriamente, mas porque a mulher faz isso e muitas mulheres cristãs fazem isso. Por isso que eu falo muito sobre isso hoje. Que a mulher, ela interage sexualmente com o homem, ela começa a dar essas... Não é migalhas, mas ela começa a interagir sexualmente com o homem na expectativa de que ele se apaixone. Só que é um problema, porque o homem não se apaixona nas interações sexuais, a mulher sim. Então ela tá ali cedendo esse privilégio sexual, crendo que o homem vai se apaixonar, ele não vai se apaixonar, a mulher vai. E aí foi o que aconteceu, né? Eu fui me apaixonando, não... Só que eu tinha os meus limites, né? Então eu estava decidida que teria uma vida em castidade. E ele não queria. Então chegou um momento que eu falei assim, não tem como. Não tem como. E eu fui... Como que eu vou dizer? Nesse tempo eu estava afastada do Senhor, estando dentro da igreja. Eu não saí completamente, por quê? Porque eu não queria escandalizar. Sempre foi essa a minha preocupação, eu não queria escandalizar. E aí eu afastei do Senhor, estando dentro da igreja. Quando
eu digo que eu perdi completamente o temor. Chega um momento em que, o começo, o Espírito Santo te incomoda. Você sabe que você tá fazendo Sim. coisa errada, o Espírito tá te incomodando. Só que depois de um tempo, você fala assim, não, eu quero fazer. Eu sei que tá te incomodando, mas eu quero fazer. Então, é uma decisão voluntária de ficar longe de Deus. E aí, é quando a coisa aperta mesmo. E daí, eu sentia prazer. Eu falo, eu sentia prazer na vida mundana. Não é como se eu tivesse feito muitas coisas, mas meu coração estava longe de Deus. E aí, não havia mais temor. Beleza, inicialmente, maravilhoso. Imagina você viver uma vida sem culpa, um cristão que a vida inteira Sim. sentiu que era pressionado. Então, nossa, eu falei, meu Deus do céu, é isso. Tava leve. Não, tava leve, livre e solta. Só que é ilusório, né? E chegou um momento ali que tudo aquilo que o diabo te dá, ele toma, quando é conveniente pra ele. Fica com você enquanto é conveniente. E foi o que aconteceu. Houve essa quebra. Então, aquilo que era meu, que o diabo tinha me dado, ele basicamente tomou. E aí foi quando eu entrei numa crise feia mesmo. Aí eu entrei numa crise muito, muito feia, depressiva assim, forte demais. E aí foi quando eu decidi dar um fim à minha própria vida, porque eu me sentia muito culpada pra voltar pra Deus. Então o acusador, ele falava muito no meu ouvido, ó, você pecou voluntariamente, você sabia o que você tava fazendo. Ele foi te dando corda, né? Foi te dando corda. Foi, só pra eu me enforcar. E aí, eu não tinha coragem de me chegar a Deus. Eu falei assim, não, ficar meses longe de Deus, pecando desenfreadamente, sabendo que isso fere o coração de Deus, eu mereço o que eu tô passando. E isso acontece porque, como eu falo, nós esperamos de Deus o comportamento que teríamos no lugar dele, né? Então, assim, se fosse comigo, realmente, talvez eu ficaria muito chateada. Eu não sei se eu perdoaria com tanta facilidade uma pessoa que fez isso comigo. Só que o amor de Deus, ele não é assim. O amor de Deus não é condicional. Então, só que o inimigo alimenta isso na nossa cabeça. Foi o que aconteceu. O acusador falando o tempo todo. E aí, aquele dia, eu digo que eu entendi. Não sei se eu posso dizer isso aí, talvez seja uma heresia. Os teólogos podem me corrigir até melhor para dar engajamento. Mas eu digo que naquele momento, eu creio que eu entendi um pouquinho, ou pelo menos eu acredito que de alguma forma eu possa ter começado a visualizar o que Jesus sentiu quando pede para Deus afastar o cálice. Porque quando Jesus fala isso, ele não está falando propriamente da dor física. Óbvio, isso conta sim. Mas pela primeira vez, Jesus estaria longe do Pai, seria rejeitado pelo Pai. Porque Deus, ele não pode estar em contato com o pecado. E naquele dia, no dia da morte, Jesus levaria sobre ele a culpa, o pecado de toda a humanidade. Então, pela primeira vez em toda a existência, Jesus estaria longe do Pai. A dor, a maior dor é essa. E foi o que eu senti aquele dia, porque a dor da morte era menor do que a dor de estar distante de Deus. Essa era a dor. Então eu falei assim, eu preciso dar um fim à minha vida porque eu não aguento mais estar longe de Deus. Eu não aguento, eu não suporto isso. E aí foi quando eu decidi dar um basta mesmo. Eu já tinha passado por crises depressivas, eu tinha fortes ideações, mas naquele dia eu estava certa. Aquele dia eu tinha absolutamente certeza de que eu ia dar um fim. E aí eu me inclinei sobre a janela do apartamento que eu estava sozinha em casa. Eu chorava desesperada, mas eu não conseguia me achegar a Deus, eu não tinha coragem. E aí eu lembro que a única coisa que eu consegui dizer, assim, depois de horas chorando e naquela crise de tipo, vai, não vai, o medo e ao mesmo tempo o desespero, falei assim, Senhor, se possível, me resgate de mim só mais uma vez. Só mais uma vez. É como eu falei no testemunho até que eu contei na Uma Depar, o resto pra mim é um borrão. O que eu lembro é de eu jogada no chão. E é como se eu visualizasse o meu corpo de fora. Parece que eu consigo visualizar meu corpo de fora, eu jogada no chão. E meu corpo tremia muito. E eu chorava desesperada. E assim, só que ao mesmo tempo, aquele choro que era de dor, ele... Eu não sei nem explicar qual o sentimento, assim. Eu consigo lembrar perfeitamente do sentimento, mas eu não sei explicar. Foi um choro de alívio. Eu nunca senti tão forte a paternidade de Deus. Eu nunca senti tão forte. Quando eu penso nessa cena, assim, eu consigo sentir algo muito... Ao mesmo tempo que foi uma cena muito forte, foi muito boa. Porque eu me senti muito abraçada pelo Senhor. E eu dormi naquele chão. Aquela noite. E quando eu acordei, eu tinha certeza que o Espírito Santo tinha voltado. Porque havia paz na casa.
Eu falei, ok, o Senhor voltou. E aí não havia mais o espírito da morte. Não havia mais o espírito da morte, não havia mais morte naquela casa. E aí eu falei, ok, Senhor, entendi, eu nunca mais me afasto. Eu nunca mais vou me afastar. E desde aquele dia, então, nunca mais. Nunca mais. E aí foi, assim, uma fase também bastante difícil. Eu continuei sofrendo a crise. Você vive meio que um luto depois de um quase relacionamento, né? Que foi o meu caso. Eu sofri bastante. Mas, assim, o Senhor esteve comigo o tempo todo e eu não fiquei sozinha. Eu achei que eu ficaria sozinha, né? Porque eu tive que renunciar. E parece que essas coisas do diabo, quando você volta pra Deus, né? Quando você volta pro Senhor, aí volta. Nossa, aí o cão começa a te atentar de novo. Por isso, vocês terminar, quase algo, um relacionamento, você bloqueia. Não dá brecha pro inimigo fazer voltar. Não dá brecha, não se dê esse lugar. Não, porque eu vou mudar. Mas é muito bom você abrir e falar, como você falou assim, porque na verdade, ela falando, eu me coloquei no lugar dela, porque na verdade o que o adolescente, o jovem, é o que mais passa, eu acho, que está dentro da igreja, é justamente por isso que você passou. Às vezes, fica ali fechado, realmente dentro da igreja, né, vendo só o que a igreja tem para passar, e quando vai para o mundo, fala, não, pô, mas não era aquilo que estava me falando, né? Isso aconteceu comigo também, eu creio que aconteceu com o Lucas também, porque é muito comum, né? Dentro do jovem que está dentro da igreja, e às vezes não sabe lidar com esse tipo de situação. Então eu fico, assim, muito feliz de ver jovens como você podendo falar disso abertamente, assim, sem medo, sem preconceito, para que outros jovens, talvez, que estejam vendo isso lá de casa, falam, não, mas espera aí, eu estou passando isso hoje. E eu tenho uma forma de, talvez, não enfrentar tudo que ela enfrentou, tudo que o Júnior enfrentou, que o Lucas enfrentou, porque tem jovens me falando como agir nessa situação. Porque o Jesus, ele foi lá, morreu por nós, mas ele deixou o Consolador agora, né? Então, a gente tem quem se apoiar. E o que você acha que um jovem que talvez está sentindo isso que você sentiu lá, pode fazer para se aproximar mais, com mais facilidade, hoje que você tem essa mente aberta, essa visão, para se aproximar realmente do Espírito Santo, para quem sabe não passar por todas essas crises, por todos esses problemas e dificuldades, julgamentos de si mesmo, né? Achando que não pode retornar, porque na verdade não, o pai está com os braços abertos, né? Então o que o jovem deve fazer para conseguir ter um contato maior com o Espírito Santo? E se manter firme, né? Eu acho que assim, o que acontece muito é que quando nós nos afastamos, a gente quer estar afastado porque não se sente mais, como que eu vou dizer? Eu tinha um estilo de vida, eu orava meia hora e de repente eu não tô orando nada. Eu falo assim, não, mas eu não posso orar hoje porque tenho 5 minutos para orar, vou orar 5 minutos. Não vai dar nem tempo de eu prestar atenção no Senhor. Não, porque eu vou pecar amanhã, eu sei que eu continuo nesse ciclo, eu continuo conversando com essa pessoa, eu não consigo sair disso. Ok, e aí a pessoa quer sair sozinha, né? É isso, a pessoa tá numa vida de pecado, a pessoa sabe que ela tá presa em coisas que ela não deveria estar, tá afastada do Senhor, e ela acha que ela consegue sozinha. Ela acha, não, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E quando na verdade não é assim. A gente sabe que sem Jesus nós não temos força. Então, se você continua num estado de pecado, se você continua fraco, se você não consegue sair de um ciclo que você sabe que deveria ter saído, significa que você precisa se aproximar de Jesus. Até quando eu falo no daily para as meninas, eu falo sobre sexualidade, eu tenho um perfil onde eu falo sobre sexualidade. Eu falo assim, não tem como você vencer o pecado se você peca e você se afasta de Deus. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque quem te ajuda a vencer o pecado, quem te limpa é Cristo. E quem te ajuda a vencer é o Espírito Santo. Então não faz sentido você pecar e se afastar. Quando a gente cai e quando eu percebo que eu estou fraca espiritualmente, eu preciso me achegar a Deus. Eu caí agora? Então significa, meu Deus, que eu preciso exatamente nesse momento me achegar ao Senhor. Aí eu vejo principalmente quando eu falo sobre pecado sexual, acontece muito. Não, eu caí no pecado da masturbação e aí eu fico com vergonha. Aí eu não consigo me achegar a Deus. Aí a pessoa, ela não se achega. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para Deus me perdoar. Preciso de um tempo para o Senhor me perdoar. Não, imagina. Torna a dizer, a gente espera de Deus o comportamento que teríamos no lugar dele. O amor de Deus não é assim. Então, você caiu, no exato momento que você caiu, você pede perdão. Entende? Eu até tava gravando uma aula ontem sobre jejum. E aí já fica aqui essa dica, né? Que uma das formas de você se fortalecer e você vencer aqueles pecados que você sabe que deveria estar vencendo, os pecados de estimação, é o jejum. O jejum, ele surge num contexto de reaproximação com Deus, né? Surge lá com Moisés, onde o povo
Deus dá as tábuas da lei para Moisés, ele desce e aí o povo tá lá em adoração ao bezerro de ouro. Aí Moisés quebra as tábuas da lei. Deus fala assim, não, eu vou consumir esse povo. E aí Moisés, não, calma, deixa eu interceder por eles. E aí ele sobe ao monte para pegar as tábuas da lei novamente e intercede pelo povo em jejum. Ele fica 40 dias em jejum. Então o jejum ele surge num contexto onde precisava haver um reestabelecimento de conexão com Deus. Então, assim, quando você peca, você precisa aparecer e se humilhar diante do Senhor e entender que é uma forma de fortificar também a carne. O jejum é uma das armas mais importantes para desenvolver o domínio próprio, que é o que vai te ajudar a ter o controle daí sobre aquilo que você deve ou não fazer, sobre o pecado em si. E esse que é o ponto. A gente negligencia muito a prática do jejum. Por quê? Porque não tá dito ali, jejuem. Não. O que Jesus vai falar é quando jejuardes. E ali a gente já entende, não é se jejuardes, é quando jejuardes. É pra jejuar. Então a prática já tá ali. A prática já está ali. Só que o cristão, em sua maioria, não leva tão a sério a prática do jejum. E aí não tem domínio próprio. Aí não desenvolve domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você é dominado pela sua sexualidade. Se você não tem domínio próprio, você vai ser dominado pelos seus desejos. Então, assim, pro adolescente, pro jovem que me escuta, ok, se você ora, muito bom. Ok, se você lê a Bíblia, muito bom. A constância é muito importante. Mas jejue. Jejum é muito, muito importante nós estarmos em jejum. O jejum é o que nos ajuda a mortificar a carne e escutar mais o espírito. O jejum, ele também é uma forma de você estar mais sensível ao mundo espiritual, sensível à voz de Deus. Então, se eu pudesse dar um conselho aprenda e seja firme nas 3 disciplinas espirituais que são o padrão de todo cristão. Oração, jejum e leitura bíblica. É que as pessoas querem uma resposta revolucionária, né? Querem um ritual que libertem elas do pecado sexual, do sei lá o quê. Gente, não tem. É o básico. É o básico que funciona. Deus fez questão de deixar algo bem explicado para não acontecer de ser algo complexo e as pessoas não conseguirem fazer. A questão é que é chato fazer. Nossa, você acha que eu amo ficar horas em oração, lendo a Bíblia, e tem horas que você tem que ler 20 vezes o mesmo capítulo. Não, tem dias que são difíceis. Jejuar também é desconfortável. Por quê? Porque você tá mortificando a sua carne. Sim, eu sempre falo que o que normalmente é difícil é o que é benéfico. Uhum. Até, na verdade, eu falei isso hoje de manhã pra minha esposa. Minha esposa voltou pra academia depois de muito tempo. Falou, meu Deus, como é difícil, né, voltar pra academia. Eu falei, pois é, se tá difícil é porque você tá no caminho certo. Uhum. Se tivesse fácil, e assim é na nossa vida também, né? Quando a gente tá em muita facilidade, tá tudo muito bom, é aí que a gente cai, é aí que a gente tem problema. E a gente tem essa dificuldade porque realmente ferir a carne, que é o que normalmente traz os prazeres, né? É o mais difícil de se fazer. Agora, jejuar... É fácil jejuar ou não? Deus me Meu livre. Senhor, tá Ainda bom. mais pro crente, né? A gente gosta tanto de comer, né? Comer é tão bom. Então é muito difícil. E eu sempre falo isso. Não, se é difícil, se é dificultoso, você tá no caminho certo. Perfeito. Agora, se é fácil, meu amigo. E uma dúvida que eu tenho, porque quando eu te conheci, você não era influenciadora, né? Tá. Eu fui caminhando pra isso e... Não, agora ela é famosa, né? Vou te falar, aqui em off, eu vou falar pra você. Mandei uma mensagem pra ela, tem, sei lá, uns 3 anos, ela nunca me respondeu. Oh. Famosa, mina, famosa. Mas eu tenho perfil, tem 1 ano. Ô, Lucas mentindo aqui. Agora eu te expus, Não, mas eu vou procurar essa mensagem, eu vou soltar aqui, hein? Mas, ó, Jesus. não sei se 3 anos, então acho que eu forcei um pouquinho. Não, Deve ter forçou. uns 3 meses. 3 meses. Ok. Não, Mas Você assim, se perdeu, não? Não, mas é que eu me perdi no tempo. Não, mas tem um bom tempo, não me respondeu. Por quê? Porque é famosa, o Instagram assim, ó, bombando. E eu queria Jesus. saber onde que foi essa virada de chave. Verdade, você já tinha perguntado. Da onde que surgiu? Porque, tipo assim, agora falando sério, eu te conheci e você... eu acho que foi por causa da igreja, não lembro. Mas eu lembro que você tinha um perfil normal, e daí agora, quando eu vi de novo seu perfil, tava, tipo... quantos mil seguidores você tá? 486 mil. Quase 500 mil. E aí eu falei, nossa, o que eu perdi aqui, né? E foi aí que eu te mandei mensagem. Eu acho que deve ter... acho que deve ter por aí uns 3, 4 meses. E daí eu lembro que você... até falou pra mim esses dias, a gente conversando sobre gravar aqui, e ela falou assim, nossa, eu não consigo acompanhar lá, porque é muita mensagem, eu imagino. Então, como que você... quando foi essa virada de chave que você falou, não, vou virar influenciador, vou começar a postar, foi proposital ou foi por acaso? Perfeito. Você já tinha questionado isso antes, eu me perdi. Gente, vai longe, né, como vocês Sim, falaram. Eu não achei que seria o caso e vai. parte. O que acontece? Depois que quando eu entrei nessa crise, eu estava sofrendo muito por aquele rapaz, eu falei assim, eu vou precisar criar tudo do zero.
Porque as minhas contas eram algo que eu tinha em contato com ele antes. E aí eu falei, tem uma galera que eu conheço, tudo que eu fazia antes aqui não faz mais sentido pra mim. Tanto que foi o que eu postei num vídeo ontem, né, sobre queimar as carroças. Eu vi. As coisas, tipo assim, algumas coisas você precisa deixar pra trás e queimar. Queimar, porque senão você volta atrás. E foi o que eu fiz, eu queimei tudo, eu fui deixando, eu falei... E o Senhor me falou, cria contas do zero. Eu falei, ok. E o Senhor falou, cria contas do zero e vão ser o seu diário. Eu falei, tá, ok. Mas o que o Senhor quer que eu fale lá? Aí, eu sabia, eu perguntava, mas eu já sabia, né, o que tava no meu coração. Se é um diário, você vai falar o que você tá sentindo. E aí, só que eu não queria postar falando, porque não é minha zona de conforto, por incrível que pareça. Falar não é minha zona de conforto. E aí eu falei, eu vou postar cantando, né, que é o que eu sei fazer. Beleza. 17 visualizações, 14 visualizações no TikTok. Eu falei, ok, né? Se Deus pediu, a gente fazendo tudo errado e falando, não, se Deus pediu, tá aí, tá aí. E aí, beleza. Tava naquilo ali, né? 17, 14 visualizações. E aí teve um dia que eu fiquei muito mal. Muito, muito, muito mal, assim. Deus me trouxe o sentimento de quando tudo aconteceu, de quando o dia que eu mais sofri com toda aquela situação. E eu falei, hoje eu preciso falar com alguém. E eu não tenho com quem falar. Meus vídeos estão tendo 13, 14 visualizações. E quando eu criei as contas do zero, tanto que é por isso que muitos conhecidos não tinham acesso. Porque eu não permiti que o TikTok, o Instagram sincronizasse com as outras redes sociais. Então não chegava pra vocês, pros conhecidos. Aí, falei assim, não vai chegar nos conhecidos mesmo. Ok, vou falar sobre o que eu tô sentindo. Primeiro vídeo que eu fiz falando. Primeiro vídeo que eu fiz falando ali já bateu 250 mil visualizações. Ai, Senhor. Era o que Deus tava pedindo. Tipo assim, logo quando a gente tá se expondo, né? E era o que Deus tava pedindo. Faz do seu diário, você vai pregar o que você tá vivendo. Não é aquilo que, sei lá, que vai acontecer. É aquilo que você tá sentindo. E hoje eu falo sobre isso. Quando Deus nos traz um sentimento, quando nós estamos vivendo algo, a gente não precisa esperar virar um testemunho. Você prega o que você tá vivendo. Não, você tá... sei lá, lidando com a tua saúde, pregue sobre essa questão de saúde. E era o que eu tava pregando exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Aquilo que eu precisava ouvir. Eu tava pregando aquilo que eu precisava ouvir. E aí, milhares de pessoas assim, meu Deus do céu, você tá na minha casa, é o que eu tava vivendo, tava agora. E aí, desde então, todos os vídeos que eu falei assim, eu já estava com esse propósito de postar todos os dias, né? Eu falei, ok, Senhor, então eu vou postar falando. E eu vou postar tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô vivendo. Então, muito do que eu posto aqui, às vezes o pessoal pode realmente falar, nossa, parece que você sente o que eu tô vivendo. Exatamente, eu tô sentindo o que você tá vivendo. Eu senti muito recentemente, provavelmente. Então, é exatamente assim que surge a minha inspiração. Já fica pra galera que pergunta, né? Então foi só um ano que você começou? Uhum. Caramba. Eu até me assustei também, porque esses dias atrás, a gente foi num show em comum do Jonathan Nemer. Um dia a gente vai trazer o Jonathan Nemer aí também para Opa! gravar um podcast com a gente. Ele é top. É top demais. E daí eu vi, posterior a isso, eu vi um vídeo seu falando, né, a respeito da mudança de vida que você teve e de forma tão repentina, porque foi que antes você estava buscando, correndo atrás dos seus sonhos, da forma como você via que seria bom para você, né? Mas que realmente essa virada de chave se deu a partir do momento que você começou a seguir o que Deus queria para você, que você renunciou tudo aquilo que você tinha como sonho, né, como prioridade para você e começou a realmente viver os sonhos de Deus. E Isaías 55:8, eu sempre falo muito esse versículo porque ele me marcou muito. Que os sonhos de Deus são maiores e são melhores que os nossos. Mas muitas vezes a gente fica com a visão focada tanto nos nossos sonhos, no que a gente quer, da forma como a gente quer agir, e a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Então, quase que eu estou respondendo a pergunta que você fez para ela. Mas eu acho que tem muito disso, né? Então, realmente essa virada de chave, você já deixa para quem está em casa para nos ouvir, realmente, quem sabe, foi isso? Viver os sonhos e os planos de Deus? Perfeito. Eu até queria trazer uma questão. Quando algo muito, muito forte acontece, geralmente uma dor muito forte nos atinge, é o início de algo muito grande. Pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser tanto para o crescimento da obra quanto para a destruição. Ontem mesmo eu vi o vídeo de uma moça e ela relatava assim muitos traumas com a igreja. Muitos traumas com a igreja e hoje ela é ateia.
E a função na internet, a função dela é basicamente criticar o sistema religioso e o cristianismo. E eu olhei para aquilo e falei, caraca, Senhor, eu ouvi um pouco da história de vida dela. Eu falei, isso aqui é muito triste. Meu Deus do céu, o quanto isso é triste. Mas para ver o quanto uma pessoa que sofre, ela tem potencial para fazer um estrago no bom sentido ou no sentido ruim. E foi o caso dela. Eu falei, e eu olhava para ela e falava, que potencial. Que potencial de pessoa pra fazer um estrago no inferno, entendeu? Pra, tipo assim, arrancar pessoas e curar pessoas com tudo que passou. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo também. Naquele momento de dor, era 2 extremos. Ou eu desviava completamente e virava casaca. Ou então eu me abraçava com o Senhor. E falava assim, Senhor, até aqui a minha vontade só me levou à ruína. Até aqui meu livre-arbítrio só tem me lascado. Então, assim, deixa eu comprar a sua vontade. Faz o que quiser comigo a partir de agora. Eu vou no seu direcionamento. E foi essa virada de chave mesmo. De entender que, assim, eu não quero mais viver a minha vontade. Minha vontade tá me levando à ruína. Qual é a sua vontade? E aí que eu comecei a gravar, eu comecei a postar. E eu falei, eu entendi que aqui é a sua vontade. Porque aqui tá indo por um caminho legal, eu estou vendo propósito nisso, eu estou vendo vidas sendo curadas, e ali Deus realinhou o meu foco, ou seja, eu entendi, ok, qual é o meu foco por trás de tudo isso? Vidas, precisa ser vidas, e aí foi assim, desde então eu tenho pregado, e é completamente fora da minha zona de conforto, é Deus, é graça, totalmente a graça, porque eu sou uma pessoa bastante tímida, e assim, eu, sinceramente, não sei nem o que dizer. É puramente Deus. Não tem nada de Milena. E uma coisa que você falou, assim, que a gente vê muito hoje em dia, que você estava dentro da igreja, mas afastada do Senhor. E uma coisa que eu percebo hoje, você também falou sobre a igreja feriu essa moça e ela se afastou, né, com vários problemas, às vezes não somente na igreja, como outras áreas também, e ela acabou... Hoje, o objetivo dela é afastar as pessoas da igreja, da religiosidade, enfim, né? E hoje a gente vê muita gente dentro da igreja perdida, gente dentro da igreja afastada de Jesus, né? O que você acha que se deve isso? Talvez a religiosidade mesmo das pessoas, talvez... não sei, porque nós adolescentes... Pronto mesmo. Entendi. Acho que eu errei aqui, peraí. Não, gostei. Nós adolescentes. Tá bom. Mas os adolescentes de hoje em dia, eles são muito... Tem muitas coisas interessantes no mundo, né? E como você falou lá no começo, que chamam a atenção da nossa carne, dos nossos olhos. E qual que é hoje, antigamente, o diabo tentava tirar as pessoas da igreja. Hoje ele tenta deixar as pessoas perdidas dentro da igreja. Uhum. Porque é mais fácil, é mais Com cômodo, certeza. né? Você manter o jovem, o adolescente, dentro da igreja achando que tá tudo bem. Tipo assim, eu tô aqui, mas eu não preciso abandonar isso aqui, porque eu tô vindo aqui toda semana, tá tudo certo. Eu canto no louvor, então eu posso continuar fazendo isso aqui, porque eu tô cantando aqui, eu tô participando, eu tô ajudando. Uhum. Então tem muita gente dentro da igreja nessa mentira, Sim. achando que tá tudo certo, mas tá tudo errado. Uhum. A Bíblia fala que, tipo assim, não tem 2 caminhos, não dá pra você servir 2 senhores, ou é pra direita ou é pra esquerda. Ó, Quem pegou. Então, assim, não tem como você ficar em cima do muro, né? O muro é do diabo. Então, assim, o que você poderia deixar pra esses adolescentes que estão dentro da igreja, achando que estão servindo a Deus, achando que tá tudo bem, mas não tá? Cuidado com as distrações. O que acontece é que hoje nós temos muitas distrações na nossa mão. E aí é como o Lucas comentou, né? O diabo ele não precisa tirar da igreja. Ele aprendeu umas técnicas muito mais práticas. Eu tiro a igreja, e aqui a igreja a gente não fala da questão da instituição religiosa, mas tiro o cristianismo do cristão. E aí que você tá na igreja, e é aquilo que eu falei, aí você tá numa rotina, você tem uma vida social, mas você não é mais cristão. Você perde o seu foco, você perde o seu objetivo. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, qual a razão pela qual eu estou na Terra? É fazer essas perguntas mesmo. Deus me criou porque ele estava com muito tempo livre? Nossa, Deus estava com muito tempo livre e ele queria criar a Milena. Não, você tem um propósito. Qual é o seu propósito? Vamos, descubra. Entende? Eu lembro que quando eu estava nesse processo de descobrir o meu propósito em Deus, no que eu era boa, porque a gente tem que ser assim, pesquisar aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou boa, para fazer pro Senhor e entregar aquilo aos meus talentos e a busca de dons também. Então, assim, mas utilizar os meus talentos pro crescimento do reino. E a mãe é testemunha aqui, que assim, eu tava em tudo. Era no louvor, precisa de alguém pra cantar, opa, tô aqui. Precisa de alguém pra, sei lá, dar uma palavra, não tem ninguém. Eu sempre fugi da palavra, mas não tem ninguém. Opa.
E assim, embora eu não falasse, eu tava na escola dominical. Eu estava em culto de estudo. A gente tava na igreja de segunda a segunda. Todos os dias, no que precisava. Aí precisa limpar a igreja? Opa, estamos aqui. Então, assim, eu fui servindo em tudo e aprendi um pouco de tudo. Então, hoje falar, a Milena sabe cantar? Sabe, mais ou menos, mas sabe cantar. A Milena sabe falar? Sim, mas ela estava em toda a escola dominical, ela estava em todo o culto de estudo. A Milena fez curso teológico. Então, assim, e eu não tinha expectativa de ser pregadora. Eu não tinha expectativa. Eu tinha expectativa de aprender sobre Deus. Eu tinha expectativa de servir em algo. Então, eu estava fazendo tudo para que o Senhor me trouxesse clareza do que eu precisava fazer. Então, fica aqui essa dica também para os adolescentes. Para descobrir aquilo onde você é bom, aquilo no que o Senhor quer te usar, faça tudo. Sirva no que for necessário. Exatamente, no que for necessário. Porque você não sabe onde Deus vai te usar. Eu não sabia que seria na palavra. Eu jurava que era no louvor. E hoje, tipo assim, louvor não é meu forte. Entende? Canto, mas não é o meu forte. Hoje Deus me usa na palavra. Então, assim, faça de tudo. Porque você não sabe onde Deus vai te usar. E aí foi isso que eu fiz. Tipo assim, fui em busca, fui fazendo de tudo. Mas o problema é que hoje, como eu voltando ao foco, nós temos muitas distrações. E aí, tipo assim, a gente não quer fazer nada pra Deus. A maioria das pessoas querem fazer pra ter visibilidade, a maioria das pessoas querem fazer o que elas querem fazer e não querem estar servindo. Porque quem quer servir. Não importa onde vai servir. Qualquer coisa. Eu quero estar fazendo algo pra Deus, porque é uma honra fazer algo pra Deus. Só que tem um problema que é a distração, ela, como eu disse antes, ela tira o nosso foco. Então, quando você não tem objetivo, por que eu vou fazer? Esse que é o problema. Por que eu vou ajudar na igreja? Ai, porque preciso de ajuda na igreja. Não, é porque eu tô fazendo pra Deus. É porque eu tô fazendo pra Jesus. É porque vão vir pessoas aqui nesse culto e entender a coisa muito maior do que ela realmente é. Entende? Porque vai haver salvação, vai haver cura e eu vou ter galardão nisso, porque eu estou servindo. Se você não tem esse foco, você não tem motivação pra fazer. Então, assim, e esse é o objetivo do inimigo. É só mudar na sua mente, te fazer esquecer qual o seu foco, qual o seu objetivo em tudo isso, qual a intenção enorme por trás de tudo. Então, assim, é como eu prego. Volte e meia, eu tô usando esse versículo que é aquele sobre a renovação da mente, né? Mas transformai-vos pela renovação da mente. E esse mesmo versículo fala sobre não se conformar. Ou seja, não é simplesmente, a tua mente ela vai mudar da noite pro dia. Ah, ok, eu tô assistindo a Milena, eu entendi. Entendi isso, ok, você entendeu. Está havendo uma renovação de mente. Mas aí a palavra vai falar, não vos conformeis. Então, não se conforme com o estado que tá. Eu entendi que eu tô assim. É o que acontece com a maioria das pessoas. Elas têm consciência do que tá acontecendo. Ou seja, teve um entendimento aqui. Mas ok, tô conformado. Então, vai continuar acontecendo. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Ok, eu não posso. Então, o que eu vou fazer? Para eu tirar as distrações. Eu vi que tá acontecendo. Eu não vou ser possuída pelo Espírito Santo para deixar esses hábitos. É uma questão comportamental minha, vai ser uma renúncia minha. Então, assim, entenda. Tem coisa que o Espírito Santo vai fazer, é o que ele tá fazendo aqui hoje. De trazer consciência, de trazer essa renovação da mente. Mas não vos conformeis com o estado que tá. Então, mude o comportamento. O comportamento é uma função nossa, o comportamento é uma função sua. Então, eu acho que, de modo geral, seria esse o conselho. Cuidado com as distrações. Hoje, aqui, eu creio que muitas pessoas estão tendo uma renovação de mente. Mas, Amém. A partir disso, precisa haver, então, um não conformismo. E entender, ok, eu entendi o que precisa ser feito. E haver uma mudança de comportamento, que não é algo que o Espírito Santo vai fazer Sim. por você. Até mesmo porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Perfeito. O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, tudo vai fazer parte se o Espírito Santo vai estar realmente ali feliz com o templo dele, né? E a morada dele. Então é justamente isso. Continuar, né, tendo constância no que você está fazendo, mas realmente não se conformar com, né? Enfim, isso aí. Então, basicamente, não se distrai, cuidado com as distrações e se envolva. Uhum. Basicamente isso. Nossa, eu poderia dizer que sim. Eu até tive o privilégio de dar a escola dominical para os jovens agora no Professor de domingo. escola bíblica. Nossa, meu Deus, a pressão aumentou. No domingo e falava a respeito de uma parábola de Jeremias sobre o cinto de linho, que ele, enfim, é colocado sobre os lombos, né? E ele tem aquela utilidade. O povo naquela época estava se desviando, era diretamente para o povo de Judá. E Deus, então, manda ele fazer, contando na parábola, né? E deixar esse cinto de linho de lado em uma fenda de uma rocha. Ele não estava tendo a utilidade para que ele foi criado. E ele apodreceu, né, lá, né? E o cristão é justamente isso que acontece. Muitas vezes, ele não está tendo
a utilidade, não está exercendo aquilo que Cristo pediu para que ele exerça, e às vezes acontece do que? De se perder, de se envolver com outras coisas que não eram o que Deus tinha de plano, de sonhos para a tua vida. Por quê? Porque você deixou de ser o que você deveria ser. E encontrar o propósito é muito relevante justamente por conta disso. Porque quando você encontra o teu propósito, você sabe por que você está fazendo, o que é que você realmente tem que fazer, a forma como... E Deus vai conduzindo, né? Sim. E eu acho que isso é notório na tua vida, que aconteceu. Você encontrou o teu propósito e hoje você está fluindo no teu propósito. E creio que vai crescer muito ainda. Amém, eu Em creio. nome de Jesus. Com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Posso fazer ou você tem uma na Não, agulha aí? manda... Eu tenho uma convidada que vai chegar daqui a pouco e eu tava respondendo aqui. Daqui a pouco ela chega lá embaixo e a gente não sabe. Mas deixa eu te falar aqui. Eu vi que um tema que você fala muito nas suas redes é sobre a sexualidade, né? E hoje em dia, vamos dizer assim, os adolescentes, aos jovens, né? É um tema muito... que pega muito, assim, né? Tanto na questão de, pô, assim, de piada, que os jovens cristãos, eles passam muito por essa tiração de sarro, piadinha, eu escolhi esperar, lá, eu escolhi esperar, né? Aquela coisa, quem resolve, igual você falou no começo, vou ter minha vida de castidade certinho e tal, e hoje em dia isso é motivo de chacota, né? E nós cristãos, a gente sabe os porquês, os princípios, o porquê que Deus, o que isso está na palavra, enfim. E o que você poderia deixar pros nossos ouvintes aqui? O que você poderia deixar como uma dica, assim? Porque eu vi que você fala muito sobre isso, seu público é muito nessa faixa etária que enfrenta essa dificuldade. Uhum. É interessante quando você traz essa questão da adolescência, porque hoje o meu público vai de uma faixa de 18 a 34 anos. Embora eu tenha bastante seguidores adolescentes, a maioria de 18 a 34 anos. E enfrentam problemas com sexualidade. Aí nós estamos falando de uma classe de pessoas tanto solteiras, quanto pessoas que estão namorando, quanto pessoas que estão casadas. E assim, como eu falei, eu tenho o perfil do Daily, que é onde eu trato o assunto sexualidade exclusivamente para mulheres. E assim, eu até tava comentando com a mãe esses dias. Eu achei que seria um perfil muito para meninas adolescentes. E tem muitas meninas adolescentes. Um beijo aqui para as minhas seguidoras adolescentes. Mas tem muitas mulheres adultas casadas. O que me levou a entender que o assunto sexualidade não é uma questão só para adolescentes. É uma questão e que tá gerando problemas tanto para adolescentes quanto para pessoas casadas. Então, assim, tá dando problemas em casamento. Por quê? Porque eu acho que o cristão, de modo geral, ele não é ensinado muito bem sobre sexualidade, porque é um assunto muito estigmatizado. A gente sabe que é complicado. Hoje que nós temos bons sexólogas, boas sexólogas, inclusive eu acompanho várias, que são cristãs, e assim, elas falam muito sobre isso, e é uma bênção, uma bênção. Só que até um pouco tempo atrás, meu Deus, falar a palavra sexo... Era um tabu. Jesus, que eu já tava em pecado. Então, assim, e principalmente pra mulher, ainda é uma questão. Nossa, falar que a mulher lida com a masturbação, que mulher consome pornografia. Gente, é um choque. Elas me contam e elas contam assim com muita vergonha, falando assim, eu nunca contei isso pra ninguém. Isso tá causando problema no meu casamento. Eu não consigo mais me relacionar com meu parceiro. Enfim, inúmeras questões. E aí você vê que às vezes foram questões de traumas, muitas das vezes relacionado a traumas, e que não foram ensinadas. Porque, infelizmente, a igreja não aborda esse assunto suficientemente. Não aborda. Então, já fica aqui um adendo. Meninas que se interessam por esse tipo de assunto, estudem sobre isso, se especializem nisso, porque é um meio que vai crescer. Um meio, assim, tanto, acredito que como uma profissão. Eu vejo essas sexólogas cristãs, gente, elas são sensacionais. E como os cristãos estão tendo necessidade disso. Agora, voltando, que às vezes eu vou longe, né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que, assim, não sei se eu diria, com base no que eu observo hoje, que a maior questão seja o medo, a vergonha da chacota. Eu nem acho que seja essa questão, sabe? Olhando o meu público. Eu acho que seja realmente lidar com os desejos da carne. E eu vejo que o principal problema é a masturbação e a pornografia hoje. Então, assim, eu não tenho acesso ao pecado em si, o ato da fornicação. E quando eu falo fornicação, falo de modo popular, o ato sexual entre dois parceiros. Então, a pessoa, ela, como uma fuga, vai pra masturbação e a pornografia.
E muitos lidam com isso e é aquela questão. Aí você cai e aí você continua caindo. E aí entra naquela culpa, aquela culpa que te consome. E aí você se afasta de Deus porque você se sente pecador. E aí você continua pecando e vira uma obsessão. Quanto mais você foca naquele pecado, mais você continua pecando. E mais você vai se afastando de Deus. E aí começa o quê? Vou talvez pegar um pouquinho pesado, mas é assim, porque a gente nunca tá satisfeito. O pecado, ele nunca vai até um ponto e para. Então, como muita gente me relata, eu comecei com isso, eu comecei com livro, aí eu fui pra pornografia. Só que chegou um momento em que só aquilo que eu tava vendo não era suficiente. Aí eu migrei pra algo um pouco mais pesado. Hoje eu já tenho prazer nisso, eu já preciso de algo mais agressivo. Alguns vão até pra... Então, uma coisa vai guiando pra outra. Entende como é grave? Não é só vai até um ponto. Por isso que eu tenho um sério problema com pessoas que dessensibilizam a gravidade do pecado. Ou seja, não, tá tudo bem consumir pornografia. Tipo, você não tá matando ninguém. Será? Tipo assim, aos poucos você tá matando a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E não para por ele. Sempre vai aumentando, porque o pecado, ele não se satisfaz. Vai até um ponto e se satisfaz. Então, assim, isso vai sempre aumentando, não é algo pequeno. Não se deixem levar por essa desensibilização da gravidade do pecado. Porque é um vício, né? É um Cada vício. vez o cara quer mais, quer mais. Cada vez quer mais. E isso que você traz sobre vício é interessante. Porque quando a gente fala de vícios, a forma de vencer um vício é a abstinência, né? Então, assim, nossa... E aqui a gente fala... quando a gente fala de abstinência, por falar, mas eu não consigo. Não, a verdade é que você ama mais o seu pecado do que você ama a Deus. Porque não é como se alguém tivesse colocado uma arma na nossa cabeça e obrigado a pecar. Você tem o livre-arbítrio pra fazer. Exatamente. A pessoa foi possuída. Aí, sabe, eu perguntar, você foi possuído? Você me falar, não, Milena, fui possuído. Falar, então tá bom. Então vamos orar, vamos repreender, vai ter que passar. E isso que você falou é uma frase que eu também sempre lembro, cara. Amar a... Você já faz... Nunca aconteceu isso, mas como acontece nos podcasts grandes, né? Eu acho que já é porque a gente vai ficar muito grande. Eu preciso ir no banheiro, você vai fazendo uma pergunta. Agora eu vou mas fazer... você volta hoje, né? Agora eu vou fazer igual você. Não, aquele dia ele foi que eu ia embora, falar né? mesmo? Aquele dia ele foi embora, gente. Por isso que eu perguntei se ele volta. Não, mas é assim... uma frase falando sobre isso que você disse de... que você ama mais o seu pecado que a Deus. E a frase que eu lembro é assim... Servir a Deus é muito mais de como se apaixonar do que ser proibido de algo. Então, tipo assim, eu amo tanto a Deus que eu não sou proibido de pecar. Perfeito. Eu simplesmente não quero. Tipo assim, eu não sou proibido. Sou proibido, sim, mas a questão não é a proibição. A questão é que eu amo a Deus. É que nem traição. Eu vi hoje. Ontem eu vi um vídeo. O cara falando assim, eu não traio a minha esposa não somente porque eu amo ela, mas também porque eu me amo. E eu sei que isso vai acabar comigo. Então, tipo assim, é uma coisa assim, é uma decisão. É uma escolha não pecar. Perfeito. Né? Porque não dá pra ficar romantizando isso muito. Porque, na verdade, não é difícil mesmo. É uma luta contra a carne, né? A gente tem que... como é que você falou? Abstinência. Você abrir mão de um vício não é fácil. Não. Porque você quer. Você quer aquilo, mas você não pode. E aí você tem que lutar contra isso. Né? Então, assim, a gente já... Eu tenho na minha família... Eu tenho um exemplo de um primo meu que, infelizmente, lutou até o final da vida dele contra um vício. No final da vida, podemos dizer que ele estava melhor. Mas as consequências levaram ele à morte. Então, e era um rapaz que se perdeu muito novo e foi indo assim, não, tá tudo bem, ele não tá viciado. E quando viu, já tava tipo no fundo do poço. E passou, sei lá, 20 anos da vida dele no fundo do poço e morreu, sabe? Perfeito. Então, e ele podia ter feito a vida da família inteira, assim, sabe? Tinha uma carreira, enfim. E eu acho que isso, a gente vê muito isso nos dias de hoje, em pessoas com muito talento, com muitas condições, como você falou da moça, com muita... como é que você disse? Que ela tem muito potencial. E ela tá usando da forma errada. Quando eu falo de abstinência... eu gosto de trazer esse termo justamente porque no início é muito mais difícil. Tipo assim, quando você tem um hábito, para você cortar, o corpo ele sente falta. Então, a abstinência é isso, é essa crise de abstinência, basicamente. Então, de você sente a dor, você sente o teu corpo pedindo por aquilo. Só que passa. E aí se torna muito mais fácil. Aí se torna muito, muito mais fácil. E você vai desenvolvendo o domínio próprio. Tem dias que são mais difíceis, outros nem tanto. Mas, de modo geral, a parte mais difícil é esse período de abstinência que você precisa se libertar de algo que estava, então, até o momento, sendo muito presente
nos seus hábitos. Mas, assim, tinha algo muito importante que eu queria falar, mas eu vou fazer igual o Júnior aqui, esqueci. Ô, Senhor. Tem problema na hora que você voltar, lembra. trouxe contigo E o espírito. a culpa foi dele, o Foi. TDAH aqui, ó. O TDAH aqui é forte. Nossa, ainda ela já jogou o espírito que tá com você aí do TDAH. Você viu? Deus é mais. Jesus amado. Ai, mas depois você tem que conversar um pouco com ela pra ela te ajudar a tratar esse TDAH teu. Tem que ver isso aí. Não, isso aí é forte, mas eu creio que Deus já tá me libertando. Faz uma pergunta aí que a próxima eu quero fazer o bate-bola. Meu Deus do céu, assim, você já Joguei solta na minha. na Deixa eu ver responsabilidade. uma das coisas que a gente falou, que você até começou a comentar, mas que é muito interessante, que você fez um vídeo ontem a respeito disso, de realmente destruir aquilo que às vezes vai te fazer voltar para algo pecaminoso, algo que não faz sentido. De quando Elias chama Eliseu, né, e ele realmente coloca fogo no arado, enfim, para que ele não possa ter a possibilidade de voltar para aquilo que, digamos assim, não fazia sentido, não era o propósito da vida dele, né? Que você comentasse a respeito disso, realmente, às vezes, para o jovem que está nos vendo, que às vezes está naquela luta contra o pecado, né? Vai, Sim. cai, porque isso é muito comum. Ou sair de mesas, talvez, né? Que, tipo, Perfeito. faz parte desse passado, né? Que Aham. coisas... Sim, eu acho que, inclusive, essa foi uma ministração e aqui eu deixo o crédito pro meu pastor e o meu pai. Eu nem lembro qual dos dois que falou, mas eles são, assim, de longe, os meus pregadores favoritos. E foi algo que eles mencionaram, uma pregação uns tempos atrás, e eu guardei aquilo. E aquilo ficou no meu coração, e eu falei, é verdade. Quando Eliseu ele é chamado, né, para acompanhar Elias, ele dá um fim a tudo aquilo que podia fazer ele voltar. E eu penso que é isso que às vezes nós precisamos fazer. Porque senão você acaba voltando. Não, é como eu falei antes, o exemplo da pessoa, que você sabe que Deus não quer que você esteja com essa pessoa. Você já sabe que Deus não quer. Por que continuar mantendo a possibilidade de ter um contato? Bloqueia. Não, vou só deixar no passado. Não, você precisa destruir uma coisa que fez mal, uma coisa que não é pra você. Você precisa destruir, não dá pra simplesmente deixar no passado. Porque em algum momento, quando a coisa apertar, talvez você volte. Que foi o que aconteceu com Pedro, né? Então, Pedro, quando ele entra, ele se pega lá fracassado, triste, culpado, ele volta a pescar. Ele volta a pescar por quê? Porque ainda tinha o barco. Se não tem o barco, vai voltar pra onde? Não tem pra onde voltar, eu fico onde eu tô. Mas se a coisa aperta e você ainda tem pra onde voltar, você vai. Ou seja, é a mesma questão daquelas meninas que se convertem e... Beleza, aí tem as roupas lá, as roupas que usava no mundo, e tá lá no fundo do armário. Não vou usar. Primeira coisa que faz quando começa a se afastar do Senhor é voltar a usar roupa vulgar. É voltar a usar roupa que chama a atenção dos homens. Buscar validação masculina. Isso apaga, isso queima da sua vida. Os likes, exatamente, apaga essa possibilidade. Se você não tiver as roupas, isso não vai acontecer. A mesma coisa, eu tive um vício em pornografia literária, né? Que é quando é através dos livros. Muitas mulheres têm esse problema. Só que eu tenho dó de queimar os livros. Queima esses livros, pelo amor de Deus. Queima esses livros. Não, mas eu vou deixar só na estante. Sim, no primeiro momento que você achar difícil, a vida que você tá levando, primeiro momento de dificuldade, você vai voltar pra onde Deus te tirou. Então não tem coisas que a gente precisa queimar, abandonar pra viver aquilo que Deus nos chamou. Não dá. Ou você vai ficar nessa o resto da vida, de ficar voltando pra aquele lugar de onde Deus te tirou. Então assim, como o Lucas também mencionou, rodas de amigos, rodas de pessoas, sair de círculos sociais e cortar totalmente o vínculo. Não é nem ter uma comunicação de vez em quando, não. Tem pessoas que a gente precisa excluir completamente. Não tô dizendo, assim, de você criar um rancor, uma coisa assim, que a gente precisa ser bem claro, né? Que na internet cada um interpreta como quer. Mas, assim, é realmente deixar pra trás e falar, isso não faz sentido pra mim. Isso Tem não, lugar que não convém mais a não gente convém. estar, né? Não. Você vê, é algo tão poderoso, na verdade, e tão simples de ser executado, mas às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? Às vezes a gente mantém, não, vou guardar isso aqui porque isso aqui fez parte da minha história, tal, mas uma história que você não quer, né? Que faça parte Não mais quer voltar. da sua vida. Então você precisa realmente deixar, né? Mas isso é muito poderoso e leva pra você. Às vezes você tá aí guardando alguma coisa que já fez sentido pra você, mas hoje não faz mais, destrua. Tem gente que fala assim, não, eu não vou bloquear porque eu sou maduro o suficiente. Pra cima de mim! Mas você sabe que tem isso, né? Tem. Tem muito! Mas a melhor coisa é bloquear e ser feliz, em paz. Nossa, tem coisa que é melhor bloquear da vida. O maldito né? homem que confia no homem. Eu não confio em mim. Eu não confio. Se voltar, eu sei que eu caio. Mas entendeu? Bloquear não está na sua maturidade. Não. Tá? Tipo assim, é uma estratégia positiva, boa, para que você se liberte de coisas, né? Perfeito. Show de bola. Tá preparado pro nosso bate-bola? Vixe,
Tá, como é que funciona isso? Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com uma palavra. Uma Uma palavra ou poucas palavras, Ah, tá. como você Não, preferir. uma palavra. Não, tô brincando. Meu Pode ser Deus com poucas do palavras. Difícil, né? O que você tá achando aí, dona... É Rosane, né? Como é que a filha tá indo? Bem? Daqui a pouco ela vai vir contar o testemunho pra Daqui gente. a né? pouco a gente tem meia horinha aqui. Não, tô brincando, fica tranquilo. Mas a gente tem que marcar um dia pra contar esse testemunho deles, né? Tem. Eu Porque trago eles, sim. Pra falar pra casais, né? Vamos conversar sobre Vamos. isso aí, quem Finanças, sabe. então, nossa. Ah, eu quero Nossa, deixar... é um tema que eu gosto muito, hein? E Então tem vamos testemunho, tratar. hein? Tem É. testemunho. Mas vamos deixar um negócio aqui combinado? Você tá quase com 500 mil, certo? Uhum. Quando você bater 1 milhão, você vai voltar aqui. Opa, então tá bom. Nossa, ó. mas só Ó, quando bater 1 milhão você já tá crendo que ela Sabe, vai bater vai- depois de amanhã. Ô, Glória! Não, é porque... É porque ela vai bater rapidinho daqui a pouco. Ah, Ah, tá, entendeu? entendi. Tá bom. Então tá Então daqui a Porque pouco senão, você né? volta. Fechou, fechou. Fechou? Combinado? Combinado. Ó, então não tem muito segredo não, tá? Eu vou pegar leve aqui contigo. Ministério. Propósito. Família. Tudo. Rosane. Amor. Jorge. Cuidado. Irmãs. Eu coloquei aqui, porque são 3, né? Você falou. Irmãs. Entretenimento. Essa não tava esperando. Ela essa... fica com medo delas assistirem Eu depois. não tava esperando. Eu senão ela fala assim, essa é isso. Ser feliz é Estar com Deus. um orgulho. Um orgulho. Minha mãe. Uma vergonha. Não é só porque você tá aqui, não, tá? Não. Uma vergonha. Não consigo pensar em nada. Um sonho. Sonho. Que as pessoas vejam Cristo através de mim. Esse. Pregar ou cantar. Pregar. Milena. Falha. Jesus Cristo. Nossa, aí em algumas palavras, meu Deus, aí é difícil, aí vocês me complicam. Jesus Cristo é vida. Vida. Significado de vida pra mim. Top. É isso aí. Top Viu? Nem foi tão demais. difícil. Nossa, foi difícil, assim, a parte mais difícil de toda a entrevista foi essa. Eu deixei as mais difíceis pra lá, não Deus, falei. imagina. Mas, Milena, foi um prazer entrevistar você, viu? Esperamos que em breve, né, a gente tenha a possibilidade de ter outro bate-papo como esse, que pessoas sejam alcançadas realmente através da tua vida, através do que você passou, que você passa hoje para elas, do que você tirou de tudo isso que você passou, que é lindo demais de ver isso, e eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada através da tua vida ainda também. Mas a gente sempre deixa, no final, um espaço para você deixar uma mensagem pro público, algo que vem no teu coração. Enquanto você vai pensando aí no que você vai falar, a gente quer agradecer também. A gente vai te dar até esse mole aí. Você vai ter um tempo pra pensar. Ai, 30 segundos. Não, tô brincando. Mas, só enfatizando, eu quero te agradecer também pelo convite, por ter aceitado. E já tem muitas pessoas que são abençoadas através da vida da Milena, que acompanham ela, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito mais. Eu falei de 1 milhão aqui, eu tenho certeza que logo, logo você vai chegar e vai continuar abençoando mais pessoas, porque o objetivo dela é o mesmo que o nosso. É falar de Jesus ao maior número de pessoas, ajudar as pessoas a alcançar, encontrar Jesus. Então, tenho certeza que vai ser muito mais bênção do que já tem sido. E sabe o que eu achei muito interessante? Você, que às vezes está passando por algum problema sexual, algo nesse sentido, você mulher, né? Porque ela tem um perfil exclusivo para isso, para tratar esse tipo de coisa. E às vezes você fica com vergonha de se abrir, de falar para alguém. Mas escuta uma mulher de Deus falar um pouquinho a respeito desse tema, que eu tenho certeza que você pode ser sarada, curada através da vida dela. Então, o João, nosso editor, vai deixar aqui embaixo tanto o Instagram dela principal, mas esse outro Instagram também que eu tenho certeza que é fantástico na vida das mulheres, né? Para alcançar pessoas que às vezes têm vergonha realmente de falar algo que tá vivendo, algo que tá passando. E é legal que ela falou que... Eu vi um pedacinho que você disse que também tem um rapaz que você sempre indica pros homens. Sim, aham. Né? Quem que é ele? É o Rafa Soares. Rafa Soares. Então, Grande amigo meu. vou deixar o dele também aí. Pra se às vezes tem algum rapaz que tá enfrentando certeza. dificuldade. Porque eu acho que esse... Pelo menos não sei se eu tô errado, mas esse lance da pornografia eu acho que é mais os homens do que as mulheres. Correto ou não?
Eu acho que tá um meio a meio aí. Olha aí, ó. Ela, Então, ela tá vivendo esse meio. mas então fica a dica de duas pessoas que Sim. vão te ajudar muito aí nessa área. Mas vamos agradecer então, Com nosso patrocinador. certeza, o nosso patrocinador e meu xará, Júnior da Personalizar Toledo. Você que precisa de todo tipo de brinde para estar distribuindo, quem sabe, para os seus fornecedores ou para os seus clientes. Eles têm uma gama completa de brindes, mais de 500 itens, é isso, e todo o Brasil pode ser atendido pela Personalizar Toledo. Então, se você busca algo nesse sentido, lembra de procurar o nosso amigo Júnior da Personalizar Toledo. Inclusive, essas canecas que a gente está usando aqui é dele, né? Então, se você precisar, entre em contato. Tenho certeza que você vai encontrar o melhor preço, o melhor atendimento nessa gama de produtos aí que é imensa. Mais de 20 mil clientes atendidos. Personalizar Toledo. E se você quiser também patrocinar, né? Tá aberta aí as Você não é cotas. pobre nem nada, né? Aproveitar a oportunidade. Se você quiser patrocinar o nosso podcast, nos ajudar, né, a impulsionar esse projeto, esse ministério, que também é um ministério aqui, né, que é levar a mensagem de Jesus. Então, só entrar em contato com a gente, que você vai ser bênção para nós. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém. Agora é contigo. Ai, Jesus. Solta braba. Chegou a minha Olha hora, para aquela né? câmera lá, foco em você toda agora e Jesus. vamos lá. Eu acho que se eu pudesse dizer algo, né, com base no que eu tenho sentido bastante essa semana, Deus, ele honra renúncias. Então, se você que tá me assistindo sente que tem sido um peso, porque às vezes é um peso, eu sei como é. Eu sei como é, às vezes, a solidão, o sentimento de não gostar mais da vida cristã. Acontece. E o que eu quero dizer é que Deus, ele honra renúncias. Nós não estamos fazendo aqui simplesmente porque fazemos o que fazemos, porque Deus, ele quer que nós não aproveitemos a vida, porque Deus, ele sente prazer na dor de um filho, então, às vezes, nós estamos sofrendo, e essa é a impressão, que Deus, ele sente prazer. Não, ele não sente prazer, em tudo ele tem um propósito. Então, seja persistente em Cristo, renuncie o que precisa ser renunciado, e Deus, ele vai honrar cada uma de suas renúncias. O Senhor, ele não sente prazer no nosso sofrimento. Quando nós optamos por renunciar a algo, não é porque nós... Tentando pensar, quando eu penso sobre isso, é uma questão muito, muito delicada para mim, porque volta muito o que eu vivi, né? Sim. Mas não é simplesmente por religiosidade. Ontem mesmo eu assisti o vídeo da moça que ela dizia assim: os cristãos, eles são presos. Os cristãos, eles estão presos a um sistema religioso. E não é assim. Não é assim. Nós somos livres. Nós estamos vendo um mundo onde as pessoas, elas são escravas de seus desejos, de seus pecados. Deus não quer que nós sejamos escravos de nossos pecados. Deus não quer que nós sejamos escravos de nossos desejos. Então, nós não pecamos não é porque eu tenho medo de Deus, mas eu temo pecar contra Deus, porque acontece que quando eu peco, automaticamente o Senhor vai se afastar de mim. Não porque Ele deseja, mas porque é impossível Deus estar em contato com o pecado. Então, não tenha medo de pecar contra Deus por medo de Deus, mas porque automaticamente isso significa a distância do Senhor. E a distância do Senhor é sofrimento, como eu falei antes. Estar longe de Deus é pior do que a morte. Então, renuncie, mas renuncie lembrando que nós não fazemos isso por medo da religiosidade, por medo da condenação, mas por medo de estar longe de Deus, porque estar longe de Deus é pior do que a morte. E o Senhor, nada passa em vão aos olhos dele. Então, ele vai ver cada renúncia, ele vai ver cada choro, cada lágrima, cada sentimento de insuficiência, de solidão, e tudo isso vai ser honrado. Em algum momento Deus vai honrar. Então, se você está me assistindo e está passando por isso, tem sentido esse sentimento, sente que não gosta mais da vida cristã, lembre-se a razão pela qual você faz isso e saiba, Deus, ele vai honrar cada uma das suas renúncias. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Muito bom esse desfecho. Então, se você, por acaso, é algo que está com esse tipo de sentimento, busque mais ao Senhor. Não, como ela já disse antes, não procure estar longe do Senhor porque você pecou. Pelo contrário, busque mais a Ele, que Ele vai te ajudar a superar todo esse pecado que você está vivendo hoje. Daqui a pouco você vai estar vivendo sua bonança. Eu até nem falei antes, mas isso foi uma dica do meu pastor também, quando eu voltei para a igreja. Ele olhou para mim e falou: você provavelmente pode ser que você caia nesses pecados que hoje você está cometendo, mas eu vou te pedir uma coisa: continue vindo à igreja, continue buscando ao Senhor, porque logo você vai ver que você vai deixar tudo isso aí, você nem vai perceber. E eu levei isso para mim e eu consegui, né, me desvencilhar de todo esse pecado, e eu tenho certeza que faz sentido na vida de alguém que está assistindo aí também. Então, não se afaste de Deus, porque o que Ele mais quer é estar aí junto ao teu lado, porque Ele é o teu Pai. E tudo que nós estamos falando, a gente quer enfatizar, não é fácil.
Não é fácil você se libertar dessas coisas. Mas assim como nós conseguimos, e a gente luta todo dia contra isso para que a gente se mantenha firme, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas você também vai conseguir, em nome de Jesus. Soltou uma Nossa, bala no fechou final com também. Eita! Eita que é forte. Mas nós agradecemos de coração mesmo e esperamos você no próximo episódio aí. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Logo em breve, né? Daqui a pouco ela bate 1 milhão, ela vai voltar aqui com a gente para comemorar. E eu tenho certeza que você vai continuar sendo abençoado. Ah, não, eu tô falando na câmera errada. É aqui, Eu também aí, desculpa. ó. Então, gente, é isso aí. Se inscreva no nosso canal, tá passando as redes aqui embaixo. Se inscrevam, compartilhem, nos ajude a espalhar a mensagem de Cristo. Agradecer também a mamãe que tá aqui, né, ajudando. Criou essa filha abençoada aí que tá abençoando muita gente. Então, parabéns ao papai também que não está aqui. Ao nosso amigo Rodrigo, né, ao João, nosso editor. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente nos ajudando. Muito obrigado, meu povo, e até breve. Até o próximo episódio. Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de novo. Dessa vez nós temos 2 convidadas especiais aqui. Elas vieram falar um pouco pra gente sobre um evento muito interessante, muito legal que vai acontecer aqui na cidade daqui a uns dias. Eu não vou falar muito, vou deixar para elas falarem mais sobre ele para vocês. Então eu quero apresentar aqui, sejam muito bem-vindas, Caiana e Viviane. Ou Vivi, né? Fica mais fácil. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, pessoal, a gente está aqui, uma oportunidade, agradecemos, né, Vivi, pela sua oportunidade de estar aqui falando sobre um evento muito legal, muito interessante aí na vida dos cristãos, né, da igreja, da comunhão. E nós estamos aqui para divulgar, para chamar o pessoal para participar desse evento, desse louvorzão, que vai trazer várias igrejas para estar ministrando. Temos louvores, palavras, teatro, dança. Então, é um evento bem grande aí que a gente conta com a presença de todo mundo. Olha aí, Que legal, que legal. E eu ouvi dizer que é um evento bem Meu Deus, que palavra interdenominacional. E a gente gostaria de saber mais como que vai funcionar. Vocês fizeram, claro, o convite para algumas igrejas, como a gente já sabe, mas todo mundo pode participar. Quais dias vão acontecer esse evento? Não leva placa de igreja, como é que funciona? Não, a ideia é que seja uma só igreja, né? A gente entende isso, que o reino de Deus ele não pode ser dividido, né? E o nosso objetivo do Louvorzão sempre foi esse, né? É unir as igrejas, que os nossos jovens tivessem conexão com outras igrejas, amizade com outras igrejas, e assim o reino de Deus fosse manifestado na cidade, né? E a gente tem sido muito surpreendido com isso, é a 3ª edição esse ano, e Deus tem feito grandes coisas, sabe, até aqui. Então a ideia é que sejam várias igrejas, né? Todas num só lugar, adorando a Deus ali juntas. Legal, porque isso a gente vê, às vezes existe essa... às vezes tem pessoas que pensam que existe uma competição e não tem. Não existe esse negócio, é um reino só, a gente vai tudo pro mesmo céu. Então o objetivo é falar de Jesus, juntar todo mundo e adorar a Deus, é isso? Exatamente. Um só Deus, um só Espírito, uma só fé, né? Uma só igreja. Então a gente precisa trazer isso, sabe? Acho que tem que tirar esse espírito de competição e vamos pra cima. Não, isso é bacana. A gente tenta tratar dessa mesma modalidade aqui dentro do nosso podcast. E é legal ter outros eventos na cidade também, que possam reunir mais pessoas, porque tem muitas vezes a gente um jovem tá procurando até uma namorada, às vezes não encontrou na igreja. É uma grande oportunidade. Quase um Tinder conhecendo gospel. mais pessoas, né? A gente tratou agora há pouco a respeito do jugo desigual. Lá você vai encontrar uma pessoa que professa a mesma fé que a sua. Então, acho super interessante. Você que está nos ouvindo aí, vai lá conferir quais dias vão acontecer, certinho? Então, vai ser no dia 22 de novembro, na Igreja Batista do Calvário, na Rua Britânia, 616, e vai começar a partir das 7h30 da noite. 7h30. Isso. Legal. Não, e o interessante é que nem vocês falaram, né? A gente vai chegar lá, vai ser na Batista, mas não é sempre na Batista. Exatamente. Isso. Porque não é uma... Como é que é? Não é um evento da Igreja Batista do Calvário. É um né? evento cristão de Isso. todas as igrejas. Exatamente. Então, por exemplo, a próxima vai ser em outro lugar. E aí, Isso. talvez terão outras pessoas convidadas? Como é que vai ser? Por mais que nós somos os organizadores, isso surgiu, né, numa reunião ali da nossa igreja e tudo mais, esse evento não é nosso. Esse evento não é da nossa denominação, nem da denominação dela. É um evento, é um projeto que vem da parte de Deus mesmo, né? Então não tem um dono desse projeto. Apesar que a gente organiza, mas é para que todos participem, né? Então a gente pensou assim, então não vamos fazer só na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, só sempre lá. A
que as duas últimas edições foram lá, né? Vamos tirar um pouquinho, então, da nossa igreja e levar para outras igrejas que também são participantes ali com a gente, né? Sim. Que em 2023 isso não existia, então a gente traz esse projeto, a Batista entrou com a gente, entre outras igrejas entraram com a gente logo de início, toparam o desafio, e a gente foi muito surpreendido, né, naquele ano, com a quantidade de pessoas, de jovens que foram. No segundo foi também, Foi bastante, né, uma galera. muitas pessoas, então a gente foi surpreendido de novo. E nesse ano a gente entendeu, já que o evento não é denominacional, não é da nossa igreja, então vamos sair da nossa igreja e vamos achar uma outra igreja que também comporte esse número de pessoas e que também seja aí parceira com a gente, né? No início eram 6 igrejas, né, Caiana? Hoje a gente tá com aproximadamente umas 15, né? 15 Olha assim, só que que vão legal. participar, né? E algumas delas aí que vão estar participando do louvor. Então, vai ter o louvor de todas as igrejas ali, vai ter ministério de teatro de outras igrejas também. Então, assim, a gente fala em nomes, né? Mas é a galera toda reunida aí para o mesmo propósito. A igreja não necessariamente terão só, então, apresentações de louvor, no caso. Vai ter Isso. a dança, teatro. Vai ter dança, vai ter teatro das outras igrejas também, não só da nossa, da Batista do Calvário. Então, assim, vai ser bem diferenciado. Entendi. Ah, que legal. É, E eu eu ouvi dizer que a idade é entre 18 ou 0? 0 a 100 anos. 0 a 100 Até anos. os 99 pode ir. O pessoal acha que é só jovem, né? A ideia é o público jovem, mas a gente sabe que todo mundo que tem o desejo de participar, quer ir, ver como que é, então vai ser muito bem-vindo lá também. Isso aí. E até eu já participei, né, do Louvorzão da outra edição, foi muito legal. As duas, né? É, As eu duas acho que eu participei. Foi. Não lembro se eu participei dos dois, mas acho que foi, né? Foi? Dos dois? Foi, né? É. Foi. Então, e. Você tá fraco, Vamos gente. estar lá de novo. Vamos Desculpa, lembrar. gente, tô ficando velho, perdão. Mas é. Isso que eu tô só com 2 filhos, misericórdia. Mas assim, eu vou estar lá de novo e eu tenho certeza que vai ser bênção. E uma coisa que eu percebi é que cada vez ele tem crescido mais, né? Sim. Então é um evento que tem dado frutos, né? Ele vem Com melhorando certeza. e eu tenho certeza que nosso pastor, né, também vai aprovar. E quem sabe um dia a gente fazer lá na nossa igreja também. Olha, Com legal. certeza. A gente tem visto as conexões que têm surgido depois desse evento e eu acho que está trazendo já muitos frutos. Acho que ano passado teve bastante uma galera que entrou em contato de outras igrejas também querendo Sim. participar. Então, já mostrando interesse no evento. E a ideia é que nem a Vivi falou, crescer assim, de uma forma que talvez nem as igrejas aqui comporte, né? Talvez tenha que usar o Pegar um teatro. centro de evento. Amém. Isso, Isso aí. assim, uma galera gigante mesmo, porque se a gente reunir realmente todas as igrejas aqui de Toledo, não vai comportar numa igreja só, né? Sim. Então a ideia é essa mesmo. Então, Vai ser até expandido. uma coisa que é bom a gente falar também, então, quem não tá participando agora, quem sabe no próximo pode participar, pode estar cantando, pode estar adorando de alguma forma. Com certeza. A gente tem algumas igrejas, né, Caiana? Você quer Isso. citar? Posso citar elas? Fala aí as igrejas que Posso? vão estar, ou que estão são envolvidas, né? 15 igrejas envolvidas, então é bastante gente pra gente. Mas eu vou citar os que vão, então, ministrar, tocar, enfim, se apresentar. A Batista do Calvário, né? A Vida Apostólica, o Caminho, a Batista Renovada também, a nossa igreja, a INSJC Pioneira, a Assembleia de Deus Missão, o Brasil para Cristo e a PIB. Então, são 3, 4, 5, 6, 7, 8 igrejas que estão apresentando, mais as participantes que vão estar lá junto, então, Participando apoiando, efetivamente do evento. né? estando lá. Então, outras igrejas também que a gente não está citando aqui e que está vendo esse podcast, queira participar, o convite está feito, pode integrar com a gente. Show de bola, show de bola. Então vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar aqui o convite, vamos fazer um convite formal. Agora eu vou deixar ela nervosa, agora é a hora, hein? Agora vocês olhem pra aquela câmera lá e daí vocês fazem um convite aí pra gente poder fazer, agora aquele famoso corte, né? Pra gente fazer o corte e vocês... Ô, Lucas, podemos falar da camiseta? Pode, por Pode, favor. Então vamos aproveitar, né? Todos os anos, cada ministério ia com a sua camiseta, foi legal e tal. Mas esse ano a gente vem trazer uma ideia nova, né? De que quem puder, claro que não é obrigatório, mas quem quiser comprar a camiseta do Louvorzão, né? A gente já tá vestido aqui, Para né? apresentar. E a gente vai jogar também na nossa página, né? Que tem uma página do Louvorzão também, que é Louvorzão_oficial. E aí você pode estar fazendo os pedidos lá também pra gente estar... A ideia de estar vestido igual já é trazendo já essa unidade, então. Legal, tem um Instagram então? Tem o Instagram. Vou pedir pro João, nosso editor, ele vai colocar aqui também Combinado. pra galera estar se inscrevendo. E vai ter pronta entrega no dia do evento, essas camisetas? A gente vai levar algumas pra vender lá também no dia, caso a pessoa queira, mas também tem os pedidos, né, que podem ser feitos até ou com o seu líder ali dentro da sua própria igreja, ou lá na nossa própria página também pode pedir, a gente vai estar recebendo até segunda-feira, né, agora, dia... Que dia que será?
Ixi. Segunda-feira agora. Segunda, Na gente. próxima segunda-feira. É, Dia até segunda. 17. Isso, porque como já é no sábado, É. então vai Organização, ficar muito em cima para eles também fabricar essas camisetas, Sim. né? Quem puder, né, se organizar, fazer o pedido realmente, É. né? Porque às vezes deixa, vai ter camiseta na hora, mas talvez não dê pra todo mundo. Então Exatamente. vamos se Às vezes adiantar não tem aí. o seu tamanho. Qual é o valor? Sim. É R$50. 50 reais. Isso é importante Não, falar mas também. legal. E parabéns pela iniciativa, né? Por trazer um evento né, nessa magnitude, que daqui a pouco com certeza vai ser tomado por Toledo aí. Vão ter Amém. que ser alugados Amém. centros de eventos. Espaços aí pra espaços poder- maiores, som para esse Essa povo é a tudo ideia. cantar. Mas parabéns Que para legal. vocês por terem iniciado esse projeto. Amém, amém. A gente Show de fica bola. feliz. Agora fica com vocês aquela câmera ali, faz o convite pra galera. Então, paz do Senhor, galera. Me chamo Caiana e estou aqui para fazer um convite para vocês muito especial. Que vocês participem no dia 22 de novembro, na Igreja Batista do Calvário, a partir das 7h30 da noite, do Louvorzão 2025. Da união dessas igrejas de Toledo para adorar a Deus, louvar a Deus e estar presente com a gente em mais uma oportunidade. Amém. Show Show de de bola. bola. Eu falou que ia ficar Olha. nervosa, foi de boa, tranquilo. De boa. Então, reforçando o convite, dia 22 de novembro, Louvorzão na Batista do Calvário. Você não pode perder, chama todo mundo da sua igreja. Você que é solteiro, jovem, aproveita. Às vezes você vai ver uma varoa lá. Varão, É sua varão. oportunidade. É, então a gente tem que aproveitar que isso também. Você que é crente, você tem que procurar uma abençoada dentro da igreja. É o melhor lugar para Com arrumar um certeza. parceiro. Estávamos tratando disso, como eu falei anteriormente, e nós aqui do 3x2 Podcast indicamos esse evento para você estar participando. Tenho certeza que vai ser uma benção. Amém. Vai ouvir lá cantores de renome nacional. Então não perca esse evento, que tenho certeza que vai ser um evento fantástico. Isso aí. E o principal objetivo é que o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém. E vocês são todos convidados para estarem lá com a gente. Meninas, Amém. muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que esse aqui é só o começo de um projeto que vai crescer ainda muito Amém. mais. Amém. E vocês que iniciaram tudo isso. Também agradecer ao Weber que tá ali, né, no cantinho. Bastidores, Ele veio de segurança e motorista, veio apoiar, não mas quer ele também aparecer. tá na organização, né? Então, obrigado, Weber, pelo convite aí, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Obrigada. E Amém. até... Obrigada Deus pela abençoe. oportunidade. Tenho certeza que o evento delas vai ser igual ao nosso podcast. Isso. Não é 1 por 1 aqui, é 3 por 2. É isso É aí. o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vai estar cuidando do evento também. Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até Valeu, mais. gente. Obrigado, Amém. meninas. Obrigada.